sérias argumentações. Por quê, queridos? Por que a gente está falando sobre isso? Alguém poderia dizer assim, para que tanta discussão? O que importa é que ele ressuscitou. Verdade, o que importa é que ele ressuscitou dos mortos. Todos nós temos essa mesma fé. Todos nós vamos concordar. Só que não é uma coisa tão simples, sabe por quê? Porque quando eu admito que ele ressuscitou no domingo, eu concordo com a igreja, com o cristianismo. Eu concordo com ideologias pagãs. Eu concordo com uma ideia que não é verdade. O que dá base para sustentar que o domingo é uma substituição do dia sagrado, do dia de sábado. Então, por isso, sempre a gente volta ao mesmo tema de algo que foi estabelecido, algo que foi interpretado daquela forma e permanece, né? Permanece durante os séculos, durante os milênios, e até hoje não se compreende bem o texto. Eu estava vendo até um teólogo renomado falando, só que ele faz um malabarismo, porque não tem como defender a ideia realmente, ou seja, tem que deixar no alto as dúvidas, porque o que está no texto não é interpretado corretamente. O que está no texto realmente, em conformidade com o costume judaico de fato, não é levado em consideração. É levado em consideração uma suposta, uma talvez, né? Talvez o evangelista quis dizer isso, ou talvez isso queria dizer aquilo, mas quando a gente vai para dentro realmente das escrituras, no sentido literal delas, dentro da língua, é claro que vai ficar faltando coisa, vai ficar as lacunas. E é justamente isso que nós queremos compartilhar com vocês aqui hoje, sobre a ressurreição de Yeshua. Foi no domingo de verdade, o primeiro dia da semana, ou foi no Shabat? Então, hoje nós vamos estar esclarecendo isso para você. Fique conosco aqui até o final desse vídeo. Eu sou o Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo muito especial para vocês. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta com mais um vídeo para vocês, e esse vídeo, um vídeo tão especial, falar sobre a ressurreição do nosso Messias, do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, é algo muito especial, algo muito importante, porque não é algo apenas que está no seu sentido literário, mas também no sentido real e experimental que todos nós experimentamos e vivemos, né, da verdade da Hatkumat Hametim Shel HaMashiach Yeshua, da ressurreição dos mortos do nosso Messias Yeshua. E hoje nós vamos estar compartilhando esse tema, mas antes de entrarmos aqui, eu quero convidar você, que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, é muito importante a sua participação, né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, faça parte aqui junto conosco da nossa comunidade, acione o sininho para que você possa ser recomendado sempre dos nossos vídeos aqui no nosso canal e, claro, né, pedimos sempre para que você compartilhe o vídeo para que mais e mais pessoas possam conhecer, né, as verdades das Escrituras. Se você compartilha o vídeo, você está nos ajudando nessa grande missão, nessa grande obra, que é ensinar as pessoas a viver corretamente os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel. Sempre antes de iniciar aqui, nós apresentamos para vocês a nossa Yeshivá, a nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, uma yeshivá, uma escola judaica, em que você tem a oportunidade de estudar todo o teor teológico das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, dentro do teor judaico, dentro da sabedoria judaica, no comentários dos sábios do povo de Israel e, é claro, no comentário de muitos sábios messiânicos que trazem para nós uma abertura e um esclarecimento dentro do Novo Testamento da Brit Hadashah. Então não perca tempo, venha fazer parte da nossa escola, da nossa ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo você tem os links para entrar em contato com a nossa secretaria e fazer parte da nossa escola. Você tem a oportunidade hoje de estar fazendo
inteiramente online, da sala da sua própria casa, no conforto da sua casa, onde você pode ingressar na escola de forma que é rotativa, você pode entrar agora, não precisa que uma turma nova comece, e você pode acompanhar conosco e participar de todo esse arcabouço de conhecimento que a ZIL, Azeite Yosef Yeshiva University, traz para nós. Então, Brohim Abaim, sejam bem-vindos à nossa ZIL. Bom, também queremos compartilhar com vocês aqui sobre o nosso curso de judaísmo, da fé aos costumes, onde você vai ter uma amplitude sobre a cultura judaica, sobre os costumes do povo judeu, a influência do povo judeu no meio da história da humanidade, no meio da arte, da política, da música, ou seja, em todas as áreas da sociedade, o povo judeu esteve presente, contribuindo para a evolução da humanidade. Então, nesse curso, você vai ter, com muitos detalhes, vários aspectos da cultura, da fé, da vida do povo judeu. Então, aqui abaixo também você tem o link para adquirir o nosso curso. Tenho certeza que vai enriquecer muito a fé de vocês, o conhecimento de vocês acerca do povo judeu. E você terá acesso a uma gama de informações. Bom, vamos então iniciar o nosso vídeo. Esse vídeo que eu tenho certeza que vai acrescentar muito à tua fé e vai te ajudar a compreender de fato o que está escrito, né? E realmente pensar, poxa, será que desse tema que tanto é discutido, né? Porque o povo judeu guarda o sábado e a igreja guarda o domingo. Uma teologia criada, uma interpretação criada a partir lá do século III, século IV, embora alguns tentam trazer isso desde o século II, mas que de fato não tem origem. Veja isso, não tem origem na pessoa do nosso Messias Yeshua, Jesus de Nazaré, não tem origem nele e nem nos seus discípulos. Isso é uma origem tardia. Isso mostra que isso não faz parte da mensagem do Messias, isso não faz parte da mensagem dos primeiros discípulos, isso faz parte, sim, a partir de Constantino e dos que o precederam ali, já com ideias de uma separação do povo judeu e das palavras do Messias, criando um Messias mais híbrido, o Messias das nações, um Messias totalmente divino, que não tem mais nada a ver com o povo de Israel. Então, vamos clarear, vamos falar. O que a igreja não sabe e o que os teólogos não te contam sobre a ressurreição de Yeshua. E hoje aqui no nosso vídeo você vai ter a oportunidade de entender, dentro dos próprios textos, quando foi que Yeshua ressuscitou dos mortos. Vamos lá? Vamos compartilhar então o nosso material, que com muito carinho sempre preparamos para vocês, né? Um material que vai te dar bases bíblicas dentro dos textos da Brit Hadashah, com a tradição judaica e os mandamentos de Deus, que é o mais importante. Então, quando vamos falar dessa verdade absoluta, olha o que eu estou dizendo, verdade absoluta, porque eu sou uma testemunha de Yeshua, tal como você é. A ressurreição de Yeshua realmente não foi no domingo. Bom, você naturalmente ouviu a vida toda que Yeshua ressuscitou no domingo e que por isso se passou a guardar o domingo no lugar do sábado. Mas você aprendeu errado. Vou falar de novo. Você aprendeu errado. Não, Yeshua não ressuscitou no domingo. E sim, Yeshua ressuscitou no Shabat, no sábado. Você ouviu, olha, eu estou falando bem claro, não importa quem vai discordar. Yeshua não ressuscitou no domingo, ele ressuscitou no sábado, no Shabat. O dia que Deus santificou, o dia que Deus abençoou, que já foi separado como o dia de Adonai, o dia do Senhor, foi nesse dia que Yeshua ressuscitou. Ok? Bom, vamos continuar aqui, e tudo isso não serão só palavras, vamos ver nos textos que vai te dar todo o conhecimento que você precisa para tal afirmativa. Vamos analisar os textos dentro do seu conteúdo e contexto original e também cultural. Vamos, de fato, estudar as Escrituras como se deve estudar e aprender, de fato, o que está registrado. Uma ideia, uma teoria, se transformou em uma doutrina
se embase nos relatos reais dos textos. Tudo claro para defender, a partir de então, a base de fé em uma nova religião. O argumento é que, conforme está escrito nos evangelhos, vamos lá, o que é dito, né? O que é defendido, baseado no que está escrito nos evangelhos. Vamos ver as referências? Olha lá, as mulheres foram ao sepulcro. Está escrito ali, Bissorato Matai, Mateus capítulo 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Ora, está dizendo aqui no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana é domingo, claro. Então, pegam esse primeiro dia da semana aqui para dizer que ele ressuscitou aqui no primeiro dia da semana. Mas vamos continuar aqui, o outro evangelista, Bissorato Marcos 16, 1 e 2. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol. Então, novamente, elas foram lá quando? No primeiro dia da semana. Bissorato e Lucas, né? Que é o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Novamente, primeiro dia da semana, o domingo. E Bissorato e Yohanan, Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, que vai dizer: E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Você percebeu que nos 4 evangelhos, não é, está escrito a mesma coisa, sempre falando fim do sábado, primeiro dia da semana. Então, o registro é que no fim do sábado, quando já despontava, ou passado o sábado, elas foram lá. Então, está mostrando para a gente que elas foram no primeiro dia da semana. Elas foram. Não está dizendo aqui literalmente que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. A leitura no português é simples, tal como no hebraico como no grego. Elas foram lá no primeiro dia da semana. Mas o que vem antes? No fim do sábado, passado o sábado. Então, mostra que ele não ressuscitou no primeiro dia da semana, e sim antes do primeiro dia da semana. Mas ok, a gente ainda vai ver detalhes disso aqui, eu só estou lendo esses 4 versos para vocês, para mostrar aonde está a base que a igreja sustenta. Ela diz que ali no primeiro dia da semana, como as mulheres foram lá, elas já não viram o Senhor lá. Então, logo ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Volto a dizer que se elas foram no primeiro dia da semana, bem cedo, então, naturalmente, se supõe que ele tenha ressuscitado antes, né? Não no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana elas foram lá. Mas vamos deixar quietinho aqui, eu quero que você acompanhe comigo, que essa é a defesa da igreja. Tá? É a defesa da teologia cristã, de que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, ele ressuscitou no domingo. Mas então, vamos ver se realmente o que ele disse foi isso, vamos ver se realmente os outros textos se harmonizam nisso, tá? Então acompanhe conosco aqui, de acordo com a base desses evangelhos, onde é sustentada pela própria igreja. Logo, na leitura simples dos textos, se compreende que Yeshua ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Mas é isso que os versos estão dizendo? É isso mesmo que o contexto está dizendo? Não é. Olha que eu estou dizendo para vocês, não é o que o texto está dizendo. Se você lê corriqueiramente, se você lê de uma maneira muito simples, muito simplória, você pensa, o primeiro dia da semana elas foram lá e ele ressuscitou. Mas não é isso que o texto está dizendo. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para que você abra a sua Bíblia, abra o seu Novo Testamento, a Brit Hadashah, e vamos lá, vamos acompanhar. Não é isso que o texto está dizendo. Vamos ver o que foi dito sobre a morte e ressurreição do Senhor Yeshua. Né? Aqui eu coloquei para vocês disponível, no primeiro lugar, o verso está em hebraico, no segundo está em grego, para quem, né, vai defender, não, foi escrito em grego, não em hebraico, e aí depois em português, Bissorato Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 40. Olha o que está escrito lá. Palavras de Yeshua.
Pois, como Ioná esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. As mesmas palavras frisadas em amarelo você tem no grego e no hebraico, tá? Para mostrar que são as mesmas. 3 dias e 3 noites, no hebraico, shloshá yamim u'shloshá leilot. Em grego, 3 remeras cai 3 nictas, ok? São as mesmas palavras, tanto no hebraico, quanto no grego e quanto no português, tá? E o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, a gente tem já uma questão para ser resolvida, mas não é só esse verso que a gente vai usar, também no Bessorat Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 31 diz: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias, olha, depois de 3 dias, ressuscitaria. Novamente, temos aqui a referência em hebraico, Ben Adam, falando do Filho do Homem, e aqui no grego, né, Huion ton antropon, e depois Iehareg, ou seja, para que ele fosse morto, apoktan thenai, que é em grego, que fosse morto, e depois meta 3 remeras. Meta 3 remeras, a palavra meta em grego é depois 3 remeras, ou seja, 3 dias. Em hebraico, leachar shloshá yamim, depois de 3 dias, tá? Mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Então, olha, eu tenho 2 versos muito importantes que eu não posso simplesmente pegar ele, fazer uma bolinha de papel e jogar fora. Quando você vê teólogos, até mesmo renomados, explicando isso, ele vai fazer um malabarismo para poder dizer que lá na cultura judaica, não, eles consideravam um dia completo, às vezes 1 horinha, 1 minuto. Não é muito bem assim. Referir-se a um dia, porque mesmo que seja em horas, ok, uma referência ao dia. Mas a gente tem um problema com o que Yeshua disse, com o que foi relatado, com o que está registrado. Ele disse 3 dias e 3 noites, não necessariamente 1 hora, 1 quarto, 1 minuto, ok? Então, não adianta eu fazer comparação da cultura ou do costume querendo me referir à cultura judaica de referência a um dia por horas ou minutos, quando eu tenho as palavras de Yeshua me dizendo literalmente o que vai acontecer. Uma comparação com Jonas. E depois ele ensinou os seus discípulos que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então, é muito séria as argumentações. Por quê, queridos? Por que a gente está falando sobre isso? Alguém poderia dizer assim, para que tanta discussão? O que importa é que ele ressuscitou. Verdade, o que importa é que ele ressuscitou dos mortos. Todos nós temos essa mesma fé. Todos nós vamos concordar. Só que não é uma coisa tão simples, sabe por quê? Porque quando eu admito que ele ressuscitou no domingo, eu concordo com a igreja, com o cristianismo. Eu concordo com ideologias pagãs. Eu concordo com uma ideia que não é verdade. Porque dá base para sustentar que o domingo é uma substituição do dia sagrado, do dia de sábado. Então, por isso que não é uma coisa tão simples. De verdade, todos nós acreditamos que ele ressuscitou, Baruch Hashem, é muito bom. Agora, eu não posso aceitar isso, e por isso eu estou trazendo para vocês o real sentido, a correta visão, entendimento, interpretação do texto, e não sou só eu, já existem outros que vieram antes de mim aqui e fizeram um ótimo trabalho, excelente trabalho. Essa é mais uma contribuição do Rabino Yosef Baruch e sua equipe para todos vocês. Mas eu não posso aceitar somente assim, porque de fato é dar base para uma outra religião e um outro dogma, de que a lei de Deus foi mudada, de que o dia sagrado foi mudado por causa de um evento espetacular. Claro que a ressurreição foi um evento espetacular e maravilhoso, mas que por causa desse evento Deus mudou a lei dele toda. Não, isso é uma mentira, isso é um engodo e você não pode cair nessa armadilha, tá? Porque de fato Deus não vai contradizer os seus mandamentos, e nem o Messias de Israel vai contradizer os mandamentos do seu próprio Pai, em que, enquanto aqui, né, caminhando, ensinando, ele sempre disse
que ele cumpria os mandamentos do seu pai e era obediente ao seu pai. Pois então, mais um texto para corroborar, tanto em hebraico quanto em grego. Vamos ver o que está escrito aqui. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, a gente já vai abordar e vamos explorar um pouco o tema da preparação, tá? Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, isso é ele se referindo a Yeshua, depois de 3 dias ressuscitarei. Olha só o que eles estão falando com Pilatos, tá? Eles estão lembrando a Pilatos que aquele enganador, referindo-se a Yeshua, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, pois não se deu caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então, eu acredito que vocês ouviram bem, vocês leram bem, eu tenho certeza que vocês estão com a escritura aberta nas suas mãos para ver que eles lembraram a Pilatos que Yeshua disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Até os fariseus entenderam o que Yeshua disse, tá? Que depois de 3 dias ressuscitarei. É preciso compreender o termo hebraico para Shabat e quais são suas aplicações. Agora eu quero a sua atenção aqui, porque isso aqui é a chave para você entender o que está escrito. Você vai ver todo o momento escrito sábado, preparação, e se você não entender isso, se você não entender como o povo judeu sempre viveu esses termos, essa fé de guardar, de santificar, de preparar, de observar os dias, você não vai compreender o que está escrito em português. Porque já indo para o português, ou para o espanhol, ou para o inglês, ou alemão, o que seja, já simplifica muito do que está escrito no hebraico, dentro da cultura do povo judeu. Até indo para o grego tentou manter um pouquinho ali de um hebraísmo, mas mesmo assim foi interpretado depois de maneira errada. Então, você precisa entender o que significa Shabat, o que significa sábado. Será que é somente um feriado semanal, o 7º dia da semana? Será que é só isso? Então venha comigo aqui, acompanhe que eu quero mostrar os termos e mostrar os textos para você. Tenho certeza que vai ser muito importante isso. Bom, coloquei para você o verso em hebraico, grego e também em português. Shabbat Shabbaton hulachem, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, מערב עד הערב, תשבתו Shabbatchem. Vamos em grego. O termo do hebraico Shabbat, Shabbaton, em grego aqui de amarelo está Sabaton. De Shabbaton para Sabaton, ok? E termina Shabbat Rem, vosso Shabbat, como Sabaton Sas. Tu Sabaton Sas, vosso sábado. Vamos em português então. Sábado de descanso, Shabbat, Shabbaton em hebraico, Sabaton em grego, vos será. Então afligirei as vossas almas, aos 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Shabbat Rem, em grego, Sabaton Sas. Então esse verso da Torá está mostrando para a gente que em hebraico o dia de Yom Kippur está sendo chamado de Shabbat, não importa que o dia da semana, ele não está falando de dia da semana, ele está falando literalmente do Yom Kippur. Então aparece a palavra Shabbat, que é o termo para o 7º dia da semana, mas também o dia de Yom Kippur está sendo chamado de Shabbat, e pode ser qualquer dia da semana. Também ele está sendo chamado de Shabbaton.
O que essa palavra Shabbaton quer dizer feriado, em qualidade de Shabat. É como se fosse um Shabat, mas não é o sétimo dia da semana. Por isso ele fala Shabbat Shabbaton, um sábado de descanso, que em grego só vai mesmo como Sabaton. Então aqui a expressão grega Sabaton, ela está ligada à palavra hebraica Shabbaton. Então, é um hebraísmo, saindo da língua hebraica, aramaica, indo para o grego. Mas esse Shabat, Shabbaton aqui, tal como também a Páscoa judaica, tal como o dia de Pentecoste e tal como o dia de Tabernáculos, o dia de Sukkot, são considerados também um Shabat, são considerados também um Shabbaton. Queridos, você compreendeu comigo? Eu vou botar de novo aqui para você que a palavra Shabat não refere-se apenas ao feriado semanal, o sétimo dia da semana. A palavra Shabat também se refere a uma festa dentro de uma qualificação de mandamento, tá? De uma qualidade de mandamento de Deus. Eu vou mostrar aqui para vocês. E a palavra Shabbaton é traduzida como feriado, como descanso de um feriado, nesse caso com a qualidade de um sábado. E essa palavra hebraica aramaica Shabbaton, ela vai para o grego como Sabaton. Mas como é que tudo isso é traduzido para o português? Sábado. Se você não tem esse conhecimento, você pensa assim, é um sábado semanal, é um sábado, dia da semana, sétimo dia. Não é assim? Logo o dia anterior a ele é o quê? Sexta-feira. Essa é a leitura simples que qualquer uma pessoa vai fazer. Mas continue, por favor, não se perca, não se distraia para que você entenda e compreenda perfeitamente o que a gente está trazendo para vocês, tá? Que é de grande importância, de suma importância, tá bom? Então, olha, você está olhando aqui agora na sua tela os termos Shabat, Shabbaton e vai para o grego como Sabaton, tá? No hebraico você tem o verso Shabbat, Shabbaton, um sábado de descanso. No grego, Sabaton. E em português está sábado de descanso vos será. E isso não importa se é o sétimo dia da semana. Pode cair no sétimo dia da semana? Pode. Mas pode ser também uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta. Ou até mesmo um domingo, tá? Bom, tendo dito isto, tendo entendido já esse princípio, Shabat não é só o feriado semanal, não. Ele refere-se também ao feriado religioso. Então vamos ver quais são os feriados religiosos que há no meio do povo judeu. Olha, o Shabat é o primeiro, tá? O feriado semanal, o sétimo dia da semana, e ele refere-se também ao feriado religioso. Então eu estou falando para vocês que a palavra Shabat não está ligada só ao feriado semanal, sétimo dia da semana, mas também se refere ao feriado religioso. E quais são? Vamos lá, Shabat como feriado religioso, que nós também vamos chamar pelas escrituras de Moadim, que são as solenidades de Adonai. Rosh Hashanah, conhecido como Ano Novo Judaico, mas que literalmente quer dizer Yom Teruah, o dia da trombeta. Ou seja, esse dia, que é o primeiro dia do mês de Tishrei, é um Shabbaton, um Shabbat. Não importa qual dia da semana caia. Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia 10 do mês de Tishrei. Esse dia, que é o verso que a gente leu anteriormente, é chamado de Shabbat, não importa qual o dia da semana. Sukkot, a festa dos tabernáculos, que cai no dia 15 do mês de Tishrei, também é considerado um Shabat, não importando qual dia da semana ele caia. Shemini Atzeret, que é o oitavo dia da Assembleia, né, depois da festa de tabernáculo em diante você conta 8 dias, cai sempre no dia 22 do mês de Tishrei. Também é chamado Shabat nesse dia. Pessah, que é a Páscoa judaica, festa da Páscoa, o dia 15 e o dia 21, que é o primeiro e o sétimo dia, são considerados Shabat. E a festa de Shavuot, que é a festa de Pentecoste, né, as festas das semanas, o dia 6 de Sivan é também considerado um Shabat. Então veja, quantos Shabat existe? Né, a gente vai falar Shabbatot em hebraico, né? Quantos Shabbatot existem? Ou seja, quantos Shabat existe? Não é só o Shabat semanal. Então, qualquer texto pode trazer a palavra Shabat e não está se referindo ao Shabat semanal, o sétimo dia da semana, e sim também a qualquer festa dessa que eu mostrei para vocês.
tá? Então, afirmar que Shabat é só apenas o sétimo dia está errado. Hoje, esse dia de Shabat, para justamente não haver essa confusão, quando uma festa dessa cai num dia da semana, hoje é mais chamado de Yom Tov, que literalmente quer dizer dia bom, mas é traduzido como dia sagrado, tá? Então, o que antes era chamado Shabat, hoje é chamado de Yom Tov, só para que você tenha isso registrado. Então, não necessariamente, quando um texto diz que era Shabat, vai dizer que era o sétimo dia da semana. Pode ser qualquer uma dessas festas. Então, qual é a real compreensão dos textos, queridos? Qual é a real compreensão dos textos? A gente precisa olhar para o tempo, e eu quero trazer essa tabelinha para ajudar vocês a entender. Tá? Você tem aqui a tabelinha de domingo ao Shabat, tá? Semanalmente, a semana. Então, a gente vai fazer essa observação baseado no que está escrito, tá? Que ele ressuscitou no terceiro dia, ou depois do terceiro dia, né? Então, vamos olhar o sábado como o dia da ressurreição, tá bom? Eu estou dando esse parâmetro para vocês, para mostrar que ele ressuscitou no sábado, tá? Então, olha, ali no sábado seria o terceiro dia dos Matzot. Então, se ele ressuscitou ali, eu tenho que voltar 3 dias. Então, quando é que ele morreria de fato? Seria numa quarta-feira. Logo, ele teria ceado com seus discípulos um dia antes, ali no pôr do sol, porque seria o pôr do sol ali o momento para cear. Então, o Seder de Pêssah no dia 14, ou seja, o dia 13, terça-feira à noite, já é 14, né? Porque lembre-se, eu coloquei uma luazinha aqui para vocês verem que aqui é o pôr do sol, tá? Essa linha aqui já é o pôr do sol, então é a viração do dia. Logo na terça-feira, né? Que é o 13 de Aviv, já seria no pôr do sol o dia 14. Então ele teria que se reunido com seus discípulos, tá? Feito ali o Seder de Pêssah, ali ele fez a Páscoa, e estabeleceu ali o cerimonial da nova aliança, do memorial dele, né? E aí, como está escrito lá em Mateus 26, 57, ele sai para o Monte das Oliveiras, aonde ali depois de ceiar, ele canta o Halel com os seus discípulos, e depois ele vai para o Monte das Oliveiras e é preso. Então, toda essa madrugada do dia 13 para o dia 14, né? Ele vai estar preso, ele vai para a mão de Herodes, vai primeiro para a mão dos sacerdotes, ele é julgado pelo Sanedrim, clandestinamente, claro, que é feito de madrugada, o Sinédrio não fazia julgamentos à noite, e ali ele entrega a Pilatos, Pilatos entrega ele a Herodes, depois volta para Pilatos, e aí Pilatos estabelece a condenação dele, não é? Então de madrugada ele foi julgado, condenado e açoitado. Aqui você tem Mateus 27, 1, na hora terceira, que é 9 horas da manhã, ele é executado, ele é crucificado. Quando chega meio-dia, que é a hora sexta, começa a haver escuridão no mundo, e essa escuridão ela se estende até 3 horas da tarde, que é a hora nona, que é a hora em que ele vai entregar o espírito e ele morre. Segundo a própria tradição, esse era o período que começavam a se sacrificar os cordeiros para a Páscoa, tá? Então, justamente no mesmo momento é o momento que ele morre. Então, até chegar quase perto do pôr do sol, ele é sepultado, lá em Mateus 27, do 57 ao 61, e Lucas 23, 54, ali ele é sepultado, ou seja, a pedra é posta no sepulcro. Então, quando é à noite, já é o Shabat Shabaton de Pêssar. Então, esse Shabat Shabaton aqui não é o sábado semanal, é o sábado da festa de Pêssar. Tá? Isso é importante. Se o Shabat de Pêssar é aqui o dia anterior, ou seja, todo dia da quarta-feira é o dia de preparação. Preparação da festa. Tá? Então, olha aqui, no dia seguinte ainda é Páscoa, né? E aí vem o outro dia, que é sexta-feira, aí agora sim é outra preparação para o sábado semanal. Então nós tivemos 2 dias que são preparação, né? A preparação para o Pêssar, que é considerado um Shabat, não semanal, mas de festa. E depois agora chega a sexta-feira, que é o dia de preparação para o sábado semanal. Então aqui, olha, no pôr do sol de sexta-feira, entrou o sábado. Lembrando que todos esses dias aqui são dia dos pães ázimos, então continua ali o clima de Pêssar, de Páscoa. Entrou o sábado semanal, terceiro dia ali da festa de Matzot, né, de pães ázimos. E quando chega por volta das 3 horas,
Isso eu estou fazendo baseado aqui, na morte dele, 3 horas, tá? Se você ver aqui, ó, ele morreu aqui 3 horas. Aqui no dia 15, 3 horas completa um dia. Na sexta-feira, às 15 horas, às 3 horas da tarde, né? Completa 2 dias. E no sábado, aqui, às 3 horas, completaria 3 dias. 3 dias que ele está morto, tá certo? Então, basicamente aqui, entre 3 horas da tarde até o pôr do sol, foi o momento que ele ressuscita. Então, logo terminando no pôr do sol o sábado, aqui nós temos as referências de Mateus 28, 1, 2 e 6, é quando elas se preparam para ir ao sepulcro que está vazio. Eu quero mostrar essa mesma tabela para vocês agora aqui, mostrando o que eu acabei de falar, né, mais claramente em relação aos dias. Olha, aqui seria a primeira noite que ele está morto. Se ele morre aqui, tá, na hora nona, 3 horas da tarde, da quarta-feira, do dia 14 de Abib, né, de Nissan, ele morre aqui. Então, a primeira noite completa é essa, tá? Então, o primeiro dia que vai completar de morte é o dia seguinte. Vai passar todo o dia morto, aí entra o pôr do sol de novo. Então, do 16 para o 17 é a segunda noite. Aí, o dia seguinte é o segundo dia, né? E aí passa o dia todo, quando chega à noite no Shabat, entrando no Shabat, aí entra a terceira noite. E o Shabat é o terceiro dia. Por que que ele se completa aqui? Porque, né? Ou seja, da morte dele, né, das 3 horas da tarde até aqui, você completa 3 dias completos, tá? Então, sim, ele vai ressuscitar no terceiro dia. Mas o que que acontece daqui até aqui? Ele não aparece para ninguém. Ele só vai aparecer quando termina o terceiro dia. Justamente como ele diz: depois de 3 dias ressuscitarei. Então ele se manifesta depois que o sábado termina. Mas qual é o dia que ele ressuscita? Qual é o dia que ele levanta dos mortos? Justamente no Shabat, completando o que ele disse, que assim como Jonas, o profeta Jonas, esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, importa que o filho do homem também esteja no seio da terra 3 dias e 3 noites. Conforme ele falou para os fariseus, para os líderes daquele tempo, que ele ficaria 3 dias e depois ressuscitaria, depois de 3 dias. E era a preocupação deles. Queridos, eu espero que vocês estejam entendendo aqui a tabelinha que eu fiz para vocês, só para poder entender, né? 3 dias, como encaixar, como entender o que Yeshua falou. 3 dias e 3 noites e ele ressuscita no sábado. Então, olha aqui, você do sábado para trás, você tem a conta. Ou seja, de terça para quarta é que ele ceia, na quarta ele é preso, executado, aí de quarta para quinta, uma noite, de quinta para sexta, 2 noites, de sexta para sábado, 3 noites. Então, ali você tem os 3 dias completos e as 3 noites completas, para que se realize o que ele falou. Vamos ainda aqui, porque eu quero que você cada vez mais entenda, você compreenda, né, na observação, não só porque às vezes o texto traduzido não dá muita margem para pensar, ou seja, entender o que está acontecendo na linha do tempo, né? Você vê ali, eu deixei aqui a referência para vocês aqui no o domingo aqui, né, 2 dias antes da Páscoa, né? Assim como Jonas esteve no ventre do peixe, da baleia, 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12, 40, também Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes: importa que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Bom, esse vídeo você vai poder voltar aqui e analisar os textos, e eu quero analisar mais textos com vocês, porque é importante, tá? Olha o que está escrito na Bessorat Matai, Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 62. E Yosef, né, o José de Arimateia, Yosef Miramatai, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto na rocha, né? Ou seja, esse é o costume, principalmente daquela época, né? Ou seja, ter os sepulcros em cavernas, né? E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se.
Estavam ali Maria Madalena e outra Maria sentadas de frente do sepulcro. Olha, no momento em que Yeshua estava sendo sepultado. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, ora, se o dia seguinte é o dia depois da preparação, isso significa que Yeshua morreu o quê? No dia da preparação. Tá certo? Reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Mas vamos ver outro verso. Bissorato e Marcos, capítulo 15, verso 42. Chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Que sábado é esse? A festa, não o sábado semanal. E que dia de preparação é esse? Não é sexta-feira, era o dia antes da festa. Ok? Esse é o momento que Yeshua morre. Chegou Yosef de Arimateia, conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Bissorat Lucas, capítulo 23, do verso 55 a 53, diz: havendo-o tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação. E amanhecia o Shabat, o sábado. Que sábado é esse? Não é semanal, é a festa. Logo, o dia da preparação que Yeshua morreu foi o dia anterior à festa, não é sexta-feira. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. Então, isso é muito importante entender. Eu tenho aqui mais referências que vão mostrar para a gente, olha, do 31 aqui ao 42, da Bissorat Yohanan, do Evangelho de João, capítulo 19, verso 1, 31, verso 38 ao 42. Os judeus, pois, para que no dia do sábado, não semanal, festa, não ficasse os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia do sábado, nós vamos chamar de Shabbat Hagadol. Então, isso está mostrando que Yeshua, com os outros ladrões, morreram no dia da preparação, o dia anterior à festa da Páscoa, e aqui ele tem que tirar os corpos para que não profanasse o dia da festa. Então eles rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Depois disso, Yosef de Arimateia, o que era discípulo de Yeshua, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Yeshua, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Yeshua. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Yeshua, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Yeshua e o envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Yeshua. Então, aquele era o dia da preparação, o pôr do sol está vindo, em que ia entrar a festa da Páscoa. Mas o verso de Lucas, Bessorato Lucas, capítulo 23, verso 56, diz: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado, agora semanal, repousaram conforme o mandamento. Né? Agora elas vão repousar, porque vai chegar o Shabat, e elas compraram especiarias antes, para poder, depois que terminasse o sábado semanal, elas pudessem ir lá e também ungir o corpo de Yeshua, certo? O Senhor Yeshua, o Messias, ressuscitou depois de 3 dias, no dia de Shabat. Como nós vimos aqui, não foi no dia de domingo. Eu ainda trago para vocês uma nota sobre o calendário, que o calendário é marcado, baseado a partir de 1 depois de Cristo, para o nascimento de Cristo. Mas a data exata é indicada por Flávio Josefo, que diz que Herodes o Grande morreu em 4 antes de Cristo. Logo,
o Novo Testamento conecta o nascimento de Yeshua a Herodes o Grande, que o perseguiu querendo matá-lo. Então, como resolver essa contradição? Se Yeshua nasceu no dia 1 depois de Cristo, né? Ou seja, marcado o ano 1, né? Como então o Novo Testamento mostra que Herodes o Grande queria matá-lo? Se está escrito lá, né, no Evangelho que Herodes queria matá-lo, como é que ele pode ter nascido no ano 1 se Herodes morreu no ano 4 antes do ano 1? Então tem um erro nessa conta, no calendário de 2025, que a gente vive aqui, gregoriano, tá? Então, tem algum erro nessa conta, a gente vai ver qual é o erro aqui. Então é só para você entender como funciona o calendário, né? E qual é a correção que é feita. Não por mim, isso é correção, existe, tá? Bom, logo então, Yeshua não nasceu no ano 1 depois de Cristo, e sim 4 antes de Cristo, fazendo com que o ano que ele morreu seja o ano 30 depois de Cristo e não o 33. É a lógica, e a lógica é essa. No ano 30 depois de Cristo, Yeshua tinha 33 anos, como afirma os evangelhos, e sua morte, por sua vez, se encaixa plenamente com a data do Persa aqui referida. Mas, Rabino, se ele nasceu no ano 4 antes, somando os 30, teremos 34 e não 33. Então, como é que resolve o problema? Né? Existe aqui justamente a explicação do calendário. Tranquilo. O que acontece com a história é que não houve um ano zero, tá? Eles pularam do ano 1 antes de Cristo para o 1 depois de Cristo. Logo temos 33 certinho, não é 34. Se compararmos o calendário pregresso, temos 14 de Nissan de 3.790, Yom Revi, tá no calendário hebraico, é equivalente a 5 de abril do ano 30 depois de Cristo, uma quarta-feira. E aqui eu estou trazendo a referência do calendário Caluar, tá? Com uma nota que está escrito o seguinte: os cálculos feitos pelo monge Dionísio, o Exíguo, para datar o nascimento de Jesus Cristo são, em geral, considerados incorretos pela maioria dos acadêmicos bíblicos, julgando-se que teria ocorrido em conforme 8 depois de Cristo, né? 4 AC, o 4 antes de Cristo. Sabe-se que Jesus teria nascido antes da morte de Herodes o Grande, no ano 4 antes de Cristo, né? E este que é determinado pelas informações dadas por Flávio Josefo quanto aos eclipses lunares ocorridos na Páscoa e aos acontecimentos que acompanharam a sua morte, tal como foi calculado por Johann Kepler. Então veja que coisa interessantíssima, gente. Nós estamos falando que Flávio Josefo, tá? Flávio Josefo, ele faz o cálculo dos eclipses lunares e solares que aconteceram nesse período. E é daí que ele vai fazer a marcação das datas. Isso depois é confirmado por Johannes Kepler, tá? Então não é uma coisa que a gente está inventando aqui da nossa cabeça. Então, se você olha para o calendário, até o calendário vai te dar. E se você tentar pegar a data de 6 a.C., que existe essa possível também, vai dar quarta-feira do mesmo jeito. Tenta fazer aí que você vai ver. Então, ou 4AC ou 6AC vai dar quarta-feira do mesmo jeito. Isso só ajuda a gente na nossa compreensão aqui do que trouxemos. Que a ressurreição de Yeshua, baseado no que ele disse, não é ele ressuscitando no primeiro dia da semana. Como os teólogos do cristianismo vão tentar sustentar essa ideia e não conhecendo isso que eu te falei, dos termos da tradição, da própria Torá, da lei de Deus, que o termo Shabaton não é termo da tradição judaica, é da Torá. Você viu aqui o texto da Torá em hebraico. Vai para a língua grega como Sabaton. Eu vi até o teólogo renomado falando que Sabaton quer dizer dois sábados. Nem sentido isso tem na língua hebraica. Não teria sentido indo como um hebraísmo indo para a língua grega. Então, assim, é literalmente um malabarismo para tentar colocar a ressurreição no domingo, quando na realidade não tem sentido. Não tem sentido isso acontecer pelo fato de que tudo se harmoniza. O sábado é o dia de Adonai. E Yeshua disse também que do sábado ele era Senhor. Por que ele tem que ressuscitar no domingo? Isso se torna plenamente antagônico a toda a mensagem, todo o teor histórico e também espiritual. Quando a gente olha que tudo se harmoniza com o Shabat, com o sábado, todas as profecias, todo o teor espiritual aponta para esse dia, que o próprio milênio que virá é o 7º milênio, é o grande Shabat, porque Yeshua ia ressuscitar no domingo.
para que a igreja pegasse esse dia e fizesse como dia sagrado e colocasse agora o descanso não é mais sábado, é domingo. Ou então separar o sábado é dia de descanso para o judeu e nós cristãos temos o descanso como domingo. Vê que isso não se harmoniza. Vê que isso é uma criação, é uma ideia, é um dogma estabelecido. Então, quando você volta para as Escrituras, quando você olha para os textos, você vai entender que o que eles confundem é Shabat como festa, logo o dia anterior a ele é dia de preparação, não tem nada a ver com sexta-feira. Existe o Shabat, dia semanal, sétimo dia da semana. Logo o dia anterior, que é preparação para o sábado, é a sexta-feira. Mas quando é uma festa judaica de um mandamento divino, que hoje a gente chama Yom Tov, né? Por exemplo, a Páscoa, o Tabernáculo, Yom Kippur, e ele é um Shabat, pode cair qualquer dia da semana, domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, ele sendo Shabat, o dia anterior vai ser preparação. Então, quando diz que Yeshua morreu no dia da preparação, no dia seguinte era sábado, é o sábado da festa, não o sábado semanal. Bom, na tentativa de explicar que ele morreu na sexta-feira e ele ressuscitou no domingo para tentar, ou seja, completar aí. Ele ressuscitou no terceiro dia, né? Um pouquinho de hora aqui, um pouquinho de hora ali, e aí faz uma costura, e ali é o terceiro dia. Não completo, porque a tradição judaica não vê. Queridos, você está vendo que é um malabarismo para tentar defender uma ideia que foi criado um dogma em cima disso, e a partir desse dogma, essa religião defende esse dia. Então, eu trago para vocês aqui a originalidade da palavra das Escrituras. E porque cada vez mais o Shabat é mais importante. Não é só porque foi o sétimo dia que Deus descansou, isso é muito importante, é porque ele também disse, ele santificou, ele abençoou, ele depois traz isso como uma expressão de mandamento. O próprio Messias vai dizer que do sábado ele é Senhor e no final ele ressuscita no sábado. E isso só traz mais ainda força, mais alegria, mais, ou seja, simra para nós, de que Yeshua, o Messias de Israel, também ressuscitou no Shabat. E por isso esse dia, quando Yohanan, João, estava lá na ilha de Patmos, ele diz, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. A igreja interpreta como o domingo, mas não, foi no dia de Shabat que João recebeu a revelação do Apocalipse. Queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha visto os versos, que você tenha analisado os textos e entendido que, de fato, o nosso Messias Yeshua não ressuscitou no primeiro dia da semana, e sim no dia do Shabat. E aí as mulheres e todos os outros foram no primeiro dia da semana, porque ele já havia ressuscitado antes. Bom, que o Eterno vos abençoe, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês deixem um like aqui, se inscrevam no canal se não é inscrito e compartilhem o vídeo para que mais pessoas possam entender essa verdade tão maravilhosa que é a verdade das Escrituras. Que o Eterno vos abençoe e nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom a todos.